Olá, gente querida, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu quero te falar que eu estou orando pela vida de cada um que entra aqui, mesmo os que não deixam comentário nenhum, eu estou orando pela vida de vocês. E eu quero falar que se vocês tiverem um pedido especial, que vocês deixem aí nos comentários, que eu vou estar apresentando a Deus o clamor de vocês, o pedido de vocês, tá bom? Eu vou falar a respeito do chamado de Davi, mas que essa mensagem também se aplica a cada um de nós que temos um pouquinho de conhecimento ou até aquele que não tem conhecimento bíblico nenhum. É muito importante nós compreendermos essa mensagem. Nós conhecemos, até quem não é cristão conhece a história de Davi, que venceu Golias, conhece a história do rei Davi. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Não sei quantos vídeos serão necessários, mas eu não vou falar tudo porque eu sei muito pouco, né, gente? Eu preciso aprender, preciso adquirir mais conhecimento. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho do que Deus trouxe ao meu coração a respeito dessa mensagem, tá bom? E está no livro de 1 Samuel, né, no capítulo 16, tão conhecido da maioria, né, das pessoas e principalmente dos cristãos. Então, em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Gente, que mensagem tremenda, maravilhosa. Cada vírgula, cada ponto de cada palavra dessa aqui dá pra gente tirar uma lição, não é verdade? Então, eu quero falar a respeito do chamado de Davi e começando por esse texto, por esse versículo, né? Eu quero pontuar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus fala para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu o rejeitado para reinar sobre Israel? Primeira coisa, Deus não rejeitou Saul. A Bíblia fala aqui que Deus o rejeitou para reinar sobre Israel. Amém? Então que fique claro que Deus não rejeita ninguém. Deus rejeita alguma pessoa para determinada posição, porque a pessoa não está preparada, ou porque não chegou a hora, ou porque essa pessoa assumiu aquela missão e não deu continuidade, não prestou obediência ou fidelidade para o qual ela foi chamada. Então foi o caso de Saul aqui. Saul havia sido escolhido pelos homens para reinar sobre Israel. E aqui Deus se proveu de um rei. Gente, prover fala de suprir uma necessidade, suprir uma carência, de atender a necessidade de alguém ou de alguma situação ou de um povo. No caso aqui, Deus viu a necessidade do povo de Israel de ter um rei que reinasse segundo o coração dele. E Deus se proveu, Deus supriu a necessidade. Deus tinha essa necessidade e ele se proveu de suprir essa necessidade. Isso é tremendo, porque muitas vezes nós achamos que a necessidade é só nossa, mas Deus também quer suprir a necessidade de um governo sadio, de um governo santo. E aqui Deus fala para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Irmãos, a primeira coisa aqui, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que Deus, muitas vezes, ele não quer que a gente continue tendo pena de algumas pessoas. E olha só que eu encontrei aqui um relacionamento abusivo. Samuel, ele tinha dó de Saul, mas logo em seguida ele fala que tem medo que Saul mate ele se ele for ungir Davi. Então era um relacionamento muito abusivo, muito conturbado. Ele tinha dó, mas ele tinha medo. Então muitas vezes nós estamos debaixo de um relacionamento onde nós confundimos os nossos sentimentos. Você quer prestar referência, você quer prestar respeito à pessoa, mas no fundo você tem medo dessa pessoa. E Samuel, ele tinha medo de Saul. O primeiro ponto aqui é que Deus fala para ele se esquecer de Saul. Esqueça Saul. Gente, muitas vezes nós carregamos pessoas conosco, nós trazemos pessoas conosco que Deus não quer que nós tragamos. Deus não quer essas pessoas na nossa vida. Deus vê que essas pessoas são nocivas.
Não carregue com você pessoas que deturpam você, que defraudam você, pessoas que fazem mal para suas emoções. Muitas vezes as pessoas não nos fazem mal fisicamente, elas não fazem mal com atitudes práticas, mas elas fazem mal na forma como elas conduzem o relacionamento conosco. Quando Jonas estava no barco e o barco começou a naufragar, e as pessoas que estavam ali naquele barco não eram pessoas tementes a Deus. Veja só que muitas vezes pessoas que são tementes a Deus estão conosco no barco, mas elas estão levando o nosso barco a afundar porque elas estão em desobediência. Saul havia sido consagrado, havia sido ungido como rei, mas nesse momento ele não estava no propósito, ele não estava em obediência. Muitas vezes nós temos que expulsar da nossa vida pessoas que são de Deus, mas que estão em desobediência e que estão nos levando a pecar. Gente, isso é muito sério. Porque tem pessoas que falam assim, ai daquele que toca no ungido de Deus. Olha só a situação quando Davi falou a respeito de não tocar no ungido de Deus. Aquele ungido de Deus estava em pecado. Aquele ungido de Deus estava em rebeldia. Davi não tocou nele. Mas você quer ser esse tipo de ungido que está em desobediência, que está em pecado, que está em rebeldia? Tem muitas vezes que o ungido de Deus está exatamente como Saul, perseguindo um cristão, perseguindo alguém que está em obediência, que está apenas tentando exercer o seu chamado, apenas tentando obedecer a Deus. E o Saul, que é o ungido de Deus, está perseguindo aquele outro ali porque acha que ele é menor, porque acha que ele é insignificante. Então é muito sério isso, meus irmãos, quando nós somos ungidos de Deus e nós não prestamos a honra a Deus. Quando nós não honramos a Deus, nós não honramos o nosso próximo. Quando nós não obedecemos a Deus, nós não conseguimos respeitar a unção do nosso próximo. Saul, ele era ungido de Deus, mas Davi também era. Sabe? Ele não era aos olhos dos homens, porque os homens ainda não conheciam a unção que Deus derramou sobre a vida dele. Os homens foram conhecendo aos poucos Davi. Então, em primeiro lugar, você precisa muitas vezes expulsar da sua vida o ungido que está em rebeldia, que está em desobediência e está levando você a pecar. Saul, ele era apenas, naquele momento, ele era instrumento nas mãos de Satanás. Saul, ele era um homem extremamente perturbado. Quantas vezes ungidos de Deus, porque Davi chamava ele de ungido de Deus, e ele era ungido, foi ungido por Deus. Quantas vezes homens ungidos por Deus, que foram ungidos por Deus, agem de forma pecaminosa, agem de forma atormentada, estão atormentados e conseguem atormentar todo mundo à sua volta, não deixa ninguém em paz. Saul não deixava ninguém em paz. Nem o seu exército tinha paz, sendo governado por ele. Então Deus fala para ele, esqueça Saul, esqueça. Por que você está com dó de Saul? Por que você tem dó de Saul? Porque muitas vezes nós vemos pessoas reinando, irmãos, mas pessoas que estão sendo dominadas por Satanás. Nós ficamos incomodados, nós ficamos agoniados. Mas é porque Deus já ungiu um Davi lá atrás e Deus está preparando esse Davi para reinar. Talvez o Davi que Deus preparou, talvez seja você, e você está falando assim, mas eu não estou preparado, eu não estou pronto. Gente, Davi também não estava preparado. Davi foi escolhido segundo o seu coração, mas ele não estava preparado para reinar, porque se ele estivesse, Deus teria colocado ele no trono exatamente no dia em que ele foi ungido. Então Deus fala, esqueça Saul. Fala para Samuel, esqueça Saul. Então lance do seu barco quem está levando você a afundar, tá bom? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos ver aqui